foi uma das primeiras migrações para o TASI HTML5, um projeto super desafiador, e foi aí que eu adquiri conhecimento, eu diria que técnico na parametrização. Eu tinha muito conhecimento de processo, né? Então usava TASI desde 2008, já tinha mais de 10 anos de experiência de TASI na época, e foi assim, conheci o outro lado, aprendi a ser uma administradora de sistemas, aprendi a configurar isso com Decampo, fui aprendendo a mapear processo. Daí a gente caminhou um pouco mais e o São Camilo me fez um convite na época. Eu acabei aceitando esse convite para liderar a parte. Inicialmente era a parte clínica do projeto, mas a gente acabou depois pegando outras partes. E aí eu brinco que foi um caminho sem volta. Quando me perguntam assim, quando você largou a medicina? Eu nem sei te falar. Eu sei que meu último paciente atendido foi em 2019. E depois disso eu só trabalhei com tecnologia. Eu passei pela Amil, né, então fui diretora da Amil, estava lá com os projetos de implantação de TASI, estávamos, né, com mais de 20 hospitais na base única de HTML5, migrando. O projeto era para chegar em 35 hospitais. E quando a UHG decidiu vender a operação da Amil, foi a época que eu decidi aceitar um convite antigo, que era um convite dos que já nos bastidores já existia. Tinha 6 anos que eu conversava com pessoas da Philips sobre trabalhar na Philips, e eu decidi aceitar esse convite. Então, liguei para o CTO e falei assim: olha, sabe aquela conversa que a gente vem tendo há muito tempo? Acho que chegou a hora. Estou há 1 ano na Philips e estou muito feliz. Acho que foi o ano em que eu mais aprendi, conhecendo o outro lado, conhecendo os desafios de estar no outro lado, porque eu conhecia todos os desafios de ser uma cliente, mas eu também ensinei muito trazendo esse chapéu do outro lado, né? Então, acho que foi uma escolha muito legal. Eu me sinto muito privilegiada por estar onde eu estou hoje, conhecendo os dois lados. Eu vou me identificar com todas as pessoas que estão na plateia, todos os problemas do dia a dia, todos os perrengues com suporte, com canal, com a própria Philips, e ao mesmo tempo eu também me identifico agora como Philips, tendo todos os problemas com todos os tipos de cliente. Então, eu acho que assim, eu me sinto de verdade uma pessoa privilegiada, tendo tido esse histórico fora do usual, né, para chegar onde eu estou hoje. Sim. Não, eu falo que essa experiência da gente passar, né, como cliente, como quem, no meu caso, como quem vende, quem entrega, isso faz, é o famoso da Honesta. venda honesta. Então, você ter passado dos dois lados, saber como entrega para também, poxa, agora eu estou vendendo, peraí, do outro lado alguém vai ter que entregar. Então, Sim. e da mesma forma tem lá um cliente que está comprando aquilo. Então, a gente ter passado por todas é importante. Se todo vendedor um dia tivesse implantado, É. nossa, mas a vida seria muito melhor. E só dando mais uma vez aí boa tarde para quem está chegando, para quem está conectando conosco. A gente teve um pequeno assim delayzinho aqui no nosso áudio, mas dando novamente boa tarde para quem não ouviu o nosso boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa live da nossa iniciativa Pense Sobre, né? E hoje contando com a presença da doutora Rafaela, diretor de serviços da Philips, com a Camila, que é gerente de serviços da G-System. E falando mais uma vez aqui sobre migração, né, Walter? Isso mesmo, para começar, né? O pessoal dando boa tarde aqui na. Tem bastante gente aqui falando, interagindo, né? E até o Souza aqui, o C, não sei o que, não sei o que que é, mas está dizendo que conhece os 3 lados aí, então tá bem experimentado aqui, né? Já está experimentado. Agora, para a gente começar, a gente poderia falar um pouquinho, né, dessa questão da migração, né? O porquê da migração? Por que estamos fazendo essa live hoje, né? Por que o HTML5 é tão importante? Então, se a doutora pudesse falar um pouquinho desse tempo, né, dessa mudança, né, de Delphi para HTML5, o que isso representa, né, para os clientes? Acho que assim, a gente vive um momento hoje de discussão sobre a migração, mas ela é pertinente há muito tempo. Eu acho que a gente já tem uma ferramenta estável aí, madura no mercado, que é o HTML5, há pelo menos 2 anos. Segura e estável há pelo menos 2 anos. Usável há muito mais tempo, porque os primeiros projetos da gente começaram a acontecer em 2018, 2019, mas a cada projeto a gente percebia que tinha ali um pedacinho que precisava ser customizado, adequado para aquele tipo de cliente, mas já existem 2 ou 3 anos em que a ferramenta muda muito pouco, tem muito pouca customização, e está verdadeiramente no nível de maturidade que para
diante de uma implantação bem feita, vai funcionar muito bem. Quando a gente olha para as versões mais antigas, que são o Delphi e o Java, principalmente a versão Delphi, é uma versão que ela tem uma stack, como software, né, uma stack de código, né, de ferramental, de frameworks, que hoje é incompatível até com sistemas operacionais que a gente tem em uso. Então, as ferramentas que são codadas em Delphi, elas exigem muitas vezes a presença de DLLs no Windows que nem existem mais. Então, para você estar numa empresa que está segura e protegida contra as principais vulnerabilidades publicadas lá no CVE, as Zero Days da vida que a gente quer evitar a todo custo, você vai ter que estar no Windows 11. Você vai para o Windows 11, já existe nativamente uma incompatibilidade com uma ferramenta escrita numa linguagem de programação da década de 90. Agrego a isso a dificuldade que qualquer empresa vai ter de contratar desenvolvedor para fazer qualquer melhoria numa ferramenta que está desenvolvida numa linguagem que já está ultrapassada. A Delphi ele foi desenvolvido para um volume de usuários e de processamento, né, e quantidade de dados que também não é mais a realidade que existe hoje. Então, eu diria que o Delphi ele é uma ferramenta insegura no mundo atual. E a Philips já há muito tempo vem trazendo esse movimento de migrem por ser seguro, migrem porque é adequado, migrem porque a escalabilidade da nova ferramenta é melhor, migrem porque a segurança da nova ferramenta é melhor. A gente tem reconhecimento como medical device, a gente tem um monte de selos de qualidade e acreditações no HTML5, e a gente tem as inovações todas, né? Um gráfico anestésico lindo, a possibilidade de você ter mobilidade dentro de um hospital, de você ter portal, de você ter tablet, de você ter uma interface responsiva que você pode colocar em qualquer lugar. Então, a ferramenta ela mudou absurdamente. Os hospitais eles precisam se modernizar junto com essa ferramenta, porque isso se traduz em receita. Isso se traduz em eficiência operacional, na capacidade de você criar automações. Então, a ferramenta hoje ela é muito mais receptiva à criação de automações. E os hospitais hoje brasileiros que tentam performar para fazer uma margem ali, a ANAP publicou o observatório, eu acho que a média dos hospitais que estão performando bem privados no Brasil está em torno de 12%. Cara, fazer 12% de EBITDA no mercado atual Sim. não é para todo mundo. É difícil. E para performar e para concorrer com os hospitais privados do mercado, você precisa ter eficiência. Se você é um público, então, nem se fala, porque você tem pouco recurso. Então, o ferramental que te permite gerar essa eficiência, ele não está no Delphi e no Java. Ele está no HTML5, ele está sendo criado para HTML5 e o trabalho com prescrição contínua, a gente vai entrar depois no tema de prescrição, mas a transformação processual, clínica, de ter uma prescrição contínua e a quantidade de trabalhos manuais de todo o corpo clínico, que é a hora médica é a hora mais cara de um hospital, né? Tanto de trabalho manual que você evita tendo uma prescrição, que você define tempo de início, tempo de término, e ela simplesmente ali tem toda uma estrutura que se replica e que continuamente vai entregando lote de dispensação devidamente validada e assinada, obviamente, mas ela continuamente entrega assistência sem que exista uma ação do médico, isso é maravilhoso. Então, eu acho que existe uma oportunidade muito grande de negócio, esse é o ponto número 1 e chave, mas ao mesmo tempo tem uma questão de segurança. Nós temos datas publicadas para esse End of Life, End of Support. Então, a gente tem até o final de 2026 para os clientes que estão em Delphi e até o final de 2027 para os clientes que estão em Java. Pode parecer que a gente tem tempo, mas a gente não tem. Porque se você parar para pensar que um projeto saudável vai ter pelo menos ali 8 a 10 meses, né? Um projeto saudável, se ele vai ter de 8 a 10 meses e a gente demora aí pelo menos 1 a 2 meses para fazer um ciclo de contratualização, Sim. a gente já está aqui em maio de 2025. Então, um projeto que fosse decidido, contratualizado a partir de hoje, ele estaria sendo entregue daqui a 1 ano. E se a gente está falando de Delphi, você estaria com 6 meses do End of Life. E End of Life em hospital é muito grave, é muito crítico, porque você para de receber suporte do fornecedor. Como é que o teu sistema mais crítico vai operar sem você ter desenvolvimento de inovações e sem o suporte do fornecedor? Então, isso é uma questão muito crítica. Agora, doutora, a gente tem a fama, né, no Brasil de
deixar tudo para a última hora, né, Renato? Olha o imposto de renda aí, que é sexta-feira. É sexta-feira, então quando é que a gente deveria começar a se preocupar com isso? Já deveriam ter começado. Agora. Quem tiver em Delphi já está no último Atrasado. dia. Estamos Quem atrasados. tiver em Delphi já está no último dia do imposto de renda. Não, veja, assim, falando muito sério agora, a gente tem um número de clientes não migrados razoável para a quantidade de mão de obra que a gente tem no Brasil hoje para encarar esse desafio. Então, eu imagino que à medida que os meses forem passando, vai ficando cada vez mais difícil ter mão de obra de qualidade. Se a gente for acumulando projetos em paralelo, vai ser cada vez mais difícil ter disponibilidade de consultores de qualidade no mercado para serem contratados. E, obviamente, se você encontra alguma coisa que você precisa modificar, integrações no WSI não serão mais desenvolvidas. Novos contratos, a gente não tem mais migração no WSI, ou seja, todas as migrações que estão lá no Tomcat, aquele Tomcat que tem um script que reseta a cada 2 dias, sabe? Já automatizou o crash. Então, tudo aquilo vai ter que ser reconstruído no TAI. E se a gente for partir somente dessa premissa, e um hospital tem ali 10 integrações, e essas 10 integrações tem 5 que vão precisar ter APIs criadas, já está em cima da hora. Então, a mensagem que eu digo é, para quem está em Delphi, se vocês hoje não estão conversando com um account manager, conversem, né? Tragam uma pessoa para conversar, porque não existe tanto tempo assim. Ah, Rafa, mas eu estou em Java. Será que eu tenho mais tempo por estar em Java? Eu digo que tem assim um pouco mais de tempo. Mas porque a gente vai ter uma onda de migrações muito grande esse ano em Delphi, eu já asseguraria também a minha migração se eu tivesse em Java. Eu acho que a gente pelo pode mesmo falar motivo. também sobre a questão da infraestrutura, né, Fred? Verdade. Para a gente se planejar para um projeto desse, a gente não está falando só de contrato, essa contratualização. Tem a parte da versionamento do Oracle, o parque de máquinas, toda a parte de servidores, que isso também tem um custo elevado, né? Pode ser já indo para uma cloud, também isso já pode ser visto. Né, mas é importante porque tudo isso impacta em financeiro, né? Então, os hospitais precisam se preparar para isso, para conseguir diluir também isso de uma forma bem Não, considerável. o que você falou, eu acho que faz muito sentido, Camila, porque assim, embora nem sempre só ter o dinheiro, falar assim, não, vamos fazer, isso agiliza, tem questão de prazo de fornecedor, mas também tem um planejamento a ser feito, porque, por exemplo, quem está em Delphi, ele não simplesmente pode pegar e falar assim, tá bom, vamos migrar para cloud, então, em Delphi, e eu vou fazer meu projeto já em cloud. Não tem como a gente colocar... não funciona. Tem como a gente colocar a sua base em Delphi hoje em cloud. Não funciona. Tudo bem, temos opções aí com Vou te falar. RPA, mas não vai ficar legal. Virtualização em Delphi é um pesadelo. É um pesadelo, Exato. Funciona muito mal. Então, a gente consegue criar alternativas? Sim, mas a gente precisa de tempo para planejar e fazer isso com segurança, com Qualidade. com qualidade, né? Hoje a gente tem várias opções aí, né? A Digi mesmo tem ofertado, né? Tanto hardware como serviço. A gente trabalha outras opções para que não impacte na sua operação hoje, porque você não pode parar o hospital. Exato. Sim. Então a gente não pode impactar a sua operação hoje e ao mesmo tempo você tem que já fazer esse projeto para, né, seja para migrar para uma cloud, seja para... Né, e eu acho que só reforçando o ponto que você falou, que eu acho que esse é um ponto importantíssimo sobre versionamento de Oracle. Esse também é um ponto que, independente da migração, já é uma premissa para a versão do Tazia agora, né? E que se você ainda não está atento a isso também, nos procure, a gente tem todas as informações para te passar sobre essa questão da atualização do Oracle. Super interessante. Todos os business cases que eu vi até hoje de migração, ninguém lembra de colocar os pontos de infraestrutura. Então, ninguém dimensiona a questão da necessidade da atualização do parque de máquinas. Cabeamento, Sim. Isso é super subdimensionado. Não, depois a gente resolve o cabeamento. Aí você tem aquele relatório. Eu tive uma situação real. A gente tinha, vou dizer o milagre, mas não vou dizer o nome do santo para não comprometer ninguém, né? Mas eu tive um projeto em que tinha um problema de lentidão do TASI que era exclusivo da área de faturamento. E eu falava com o diretor de infraestrutura, ele me dizia, não, mas a gente modernizou todo o parque, tem 1 ano, eu tenho certeza que não tem nenhum problema de máquina, não tem problema de cabeamento. A gente descobriu que o faturamento ficava num prédio anexo que não tinha sido reformado. Tinha uma sala técnica,
sabe aquele macarrão de cabo colorido, assim, dentro de um armário de madeira que eu acho que tinha até risco de incêndio? Sim. E aí foi um investimento adicional de 150 mil que ninguém tinha planejado, porque teve que trocar switch, teve que trocar cabo, teve que trocar tudo, e o Tazi, ó, voando depois. Então, tem que fazer mapeamento de cabo, de switches, tem que inventariar tudo. Esse switch era um fast Ethernet 250 megas, assim, não tinha esperança, coitado, né? Não ia ter como funcionar, um monte de máquina pendurada ali. Então, frequentemente isso é overlooked, né? Isso é ignorado por quem está fazendo ali o planejamento, especialmente quando é um líder que não é da área de TI mais raiz ou quando não tem uma pessoa que é especializada em infraestrutura. É muito comum no hospital as pessoas não terem conhecimento sobre a qualidade do cabeamento de determinado prédio, determinada área, determinado anexo. E muito importante, se for ter TASI HTML5 e ele não for morar no porão do hospital, tem que ter link de internet com redundância. E esses fornecedores demoram, às vezes, 90 dias para conseguirem fazer a implantação ali e os testes todos. Vou mais longe. Para quem for trabalhar com cloud, hoje tem mais uma oportunidade que é fazer um projeto de traffic shaping, que é você, a depender do tipo de equipamento que você tem, se tiver um firewall que permita isso, você limitar quanto de banda você vai destinar para as ferramentas corporativas e quanto de banda você vai deixar o TASI utilizar. Já vi problema de lentidão também, porque a quantidade da banda consumida daquele link por todo o ferramental, né, corporativo, pelos links sociais, Wi-Fi social, né, os pacientes tudo streamando no Netflix, a gente subestima quanta banda um hospital consome hoje em dia. Então, uma sugestão que a gente tinha na minha casa antiga era 1 giga com redundância, no mínimo, para começar a brincadeira num hospital. E um negócio que eu aprendi também, hoje o nosso time de infra também faz esse assessment aí para os clientes, faz esse diagnóstico, mas é a questão que não basta também só velocidade, né? A gente tem que olhar também a latência do link, né? Porque às vezes você pode até ter um link que tem velocidade, mas se ele tiver uma latência alta, nós vamos ter problema aí com usabilidade do TASI. Mais uma também que eu vejo dar problema em muito projeto, mapa de calor em unidade assistencial. Áreas não cobertas e o cliente com a expectativa de fazer checagem à beira-leito. Colocando no sistema porque fica dando erro 500, gente. Erro 500 não vai ser culpa da aplicação, né? Então, analisar a cobertura adequada, número de antenas, distância entre as antenas e a configuração de cobertura das antenas, super importante nas áreas onde for ter expectativa de ter checagem à beira-leito. É assim, pode entrar sem, mas se for entrar com checagem à beira-leito, além de olhar parque de máquinas, tem que olhar também cobertura de Wi-Fi. Agora, essa parte, quer dizer, ou seja, né, a gente tem que olhar a instituição como um todo, né? A parte da infra, todas essas questões. Agora, uma coisa, a doutora falou de implantação, aí perguntar para a Camila. Camila, a gente num projeto de migração, a gente começa implantando coisas novas, já querendo mudar o mundo, como é que é? Um cliente, por exemplo, que eu falei na live anterior, a gente comentou um pouco, é que às vezes a instituição usa 10 anos o TASI em Delphi. E 10 anos não quer dizer que a gente utiliza muito bem, quer dizer que a gente utiliza, pode ser que a gente esteja muitos passos atrás daquilo que a ferramenta pode oferecer de melhor. Muito mais olhando, comparando com aquilo que o HTML5 oferece. Pode oferecer. Então, fala um pouquinho para a gente, para começar a falar um pouco, que o pessoal está ansioso, né, para saber de projeto e como é que é isso. Fala um pouquinho assim, a gente implanta coisa nova, como é que funciona esse... Hoje, a gente falou um pouquinho do tempo, né? Então, de 8 a 10 meses. Por que a gente fala esse tempo? Porque, de acordo com cada instituição, a gente planeja o cronograma com, às vezes, a maior parte da dor ali do cliente. Então, hoje eu tenho uma dor maior com assistencial, ou eu tenho uma dor maior no meu back-office. Isso tudo dá sempre para a gente tratar a nível de planejamento de projeto, né? Então, a gente faz uma primeira visita, entende como que está a maturidade de uso do cliente com as funcionalidades, né? Geralmente a gente tem tido muitos casos desses até antes do fechamento da proposta, a gente tem feito isso, visitado, entendido ali, para a gente ter uma noção maior. E aí, com base nisso, a gente já consegue tratar ali o que vai ser a primeira etapa, né? Então, a gente pode, sim, começar com uma implementação voltado mais para a área ali das funcionalidades novas, né? Então, a gente tem aquela classificação de divisão de... Eu tenho funcionalidades que eu implanto, tem funcionalidades que a gente aprimora, ou seja, ele tem algum tipo de adequação, tem novos parâmetros, novas regras, novos cadastros, orientações.
E nós temos as funções que elas são migradas, que não têm tantos impactos, mas que tem que ter um nível de validação ali da consultoria, né, para poder garantir a qualidade de uso da ferramenta. O que a gente tem percebido é justamente isso, né? Então, tanto Delphi, Java, os clientes utilizam a função, mas não utilizam a capacidade total da função, o processo total que ela adequa. Então, isso dentro do projeto a gente planeja sim e coloca ali, a gente fala que tem que tratar sim algumas melhorias de processo, tudo que é crítico. Claro, né, respeitando ali o volume de horas, tentando não encarecer tanto e também não prolongando tanto, porque como a gente tem uma data limite ali, então a gente precisa primeiro migrar e depois a gente faz todo um aprimoramento maior. A gente tem falado muito sobre fases do projeto de migração. Então, a primeira fase do projeto é a gente migrar de fato a plataforma, trazer algumas melhorias para o melhor uso daquela função. E depois a gente tratar uma fase 2, ali onde a gente vai tratar outras melhorias. Então, vai implantar a funcionalidade nova que não estava prevista ali no escopo, mas que vai fazer uma diferença ali para o cliente, mas dá para esperar, né? Então, hoje em dia, né, principalmente com a prescrição tem um conceito totalmente novo, né? A gente tem enfrentado dificuldades de explicar esse conceito. Acho que a doutora Rafaela também, né, sabe bem disso. Então, o conceito ali da prescrição contínua, né, que agora não tem mais aquela validade cravada ali, né, que a gente precisa adaptar sobre isso. E tratando ali a questão de back-office também, né, a gente fala de funcionalidades que a gente só migra, mas elas às vezes têm alguma melhoria a ser feita também, que é crítico. E um dos exemplos que a gente traz aqui para esse planejamento a gente sabe que usabilidade às vezes impacta bastante. Então, o faturamento hoje, né, as funções de faturamento, a gente considera elas como uma área de aprimoramento. Não significa que mudaram parametrizações nesse sentido, mas a usabilidade, as pessoas que trabalham com isso geralmente já têm mais tempo de casa. Então, o que a gente tem sugerido bastante em projeto o que eu faço para eu não impactar em receita, né, e em performance também do time, né, e não prejudicar o hospital. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, com automatizações dentro das regras de lançamento automático. Então, a gente sabe que vai ter uma queda, sim, um pouquinho de performance do time para usar uma ferramenta nova, né? O pessoal de faturamento não é muito uma área que troca com frequência. Tem que compensar isso tem que com alguma compensar. outra coisa. E com o assistencial, a gente trabalha muito bem nisso de trazer as automatizações. Então, uma dor sempre em projeto, seja ele de migração ou de implantação inicial, é a cobrança de taxas de oxigênio, nunca cai direito na conta. E a gente sempre trabalha isso ali junto com as regras agora, para a gente poder trazer essa otimização, para a gente não perder receita nem produtividade do time, né? Então, nos planejamentos, né, se a gente, em resumo, né, falando dos timings, ele pode começar pelo back-office, pode começar pelo assistencial, eu posso começar pelo módulo de apoio, isso é sempre trabalhado em conjunto com o cliente. A gente passa pelo menos nesse prazo, né, porque é um prazo aceitável e, claro, vai ter desenvolvimento de relatórios, vai ter ajustes de perfis, vai ter adequações dessas funcionalidades. Então, tudo isso que a gente vai encaixando ali na preparação do cronograma do projeto. Doutora, e aproveitando esse gancho do planejamento, uma coisa que 100% dos clientes nos perguntam, né? Se é que tem melhor, né? Mas é melhor a gente fazer faseado? Vamos fazer a recepção primeiro, depois a gente faz o assistencial. Vamos fazer tudo junto e faz um Big Bang. Existe receita ou qual que é a sua experiência ou qual que é a sua indicação? Prós e contras das duas estratégias, né? O Big Bang é aquele band-aid que você tira de uma vez, ele é rápido, ele pode doer um pouco mais, mas você rapidamente resolve tudo. Se você tiver um problema de faturamento, ele pode se tornar muito grande. Então, estar seguro. Quando é uma migração, você não vai mudar o cadastro, né? Você vai trabalhar muito provavelmente com o cadastro, você vai higienizar o cadastro, obviamente, né? Aproveitar a oportunidade, a gente, inclusive, acho que vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu diria que depende muito do cliente. Tem cliente que, para aquele cliente, a geração de valor está muito atrelada ao projeto iniciar e finalizar o mais rápido possível, por algum motivo. Às vezes aquilo vai coincidir com algum momento da companhia que precisa daquela transformação digital, ou está atrelado a um segundo projeto, ou uma mudança no modelo de remuneração. E para aquele cliente é muito importante que quanto mais áreas virarem mais rápido, melhor. Eu gosto muito do rollout.
Eu tive projetos Big Bang que foram muito doloridos, e eu tive projetos de rollout, e os que doeram impactaram muito menos o negócio. Então, como eu sou uma pessoa que olha muito para o lado da segurança do paciente e que é conservadora no sentido de não querer ter risco de faturamento, eu gosto muito de fazer a estratégia de rollout. Porém, tem uma questão. Ela tem que ser muito bem controlada para não consumir um número excessivo de horas, Sim. que fique desencontrado da expectativa do cliente, e para evitar que o turnover de pessoas mude escopo de processo já definido em aderência e solicite retreinamento. São coisas que consomem horas desnecessariamente e que podem gerar a necessidade de um pacote adicional, que se o cliente estiver disposto a pagar também não tem problema, você pode replanejar e pode falar, bom, eu vou colocar aqui mais 1.000 horas e vou fazer com calma. Mas o risco do rollout é você se perder, é sair um diretor, é sair um gerente, e aquela atração forte que você tem de vamos fazer acontecer da gestão de mudança, se perder. Porque não é um projeto da tecnologia, é um projeto do negócio. A tecnologia desculpa se tem alguém que vai ficar chateado com isso, e é de área de TI, mas é verdade, pessoal. Mudança de um IEMAR, de um sistema de informação gerencial de saúde, não é um projeto da tecnologia. A tecnologia é o meio através do qual. Então, é um time de suporte, de apoio, que vai permitir que isso aconteça, trazer os fornecedores, orquestrar tudo, orquestrar a mudança do parque, orquestrar a melhora do link, trazer tudo o que precisa ser feito e quanto custa. Vai apresentar o business case, mas quem executa é o líder do negócio. O líder do negócio é a única pessoa que é empoderada o suficiente para trazer para a mesa de conversa e para a operação do dia a dia os executores que são capazes de fazer um bom projeto de implantação. E eu brinco que a implantação está 60% na mão, brinco não, isso é verdade, 60% na mão do cliente, 40% na mão do fornecedor. Sim. A maior parte do trabalho está na mão do cliente, e o cliente muitas vezes desconhece isso. Ele fala, estou comprando 5.000 horas aqui de projeto da Philips ou da Digi, mas por trás, por baixo dessa ponta do iceberg, tem as 30.000 horas dele que ele não está entendendo que ele vai ter que fazer sanitização de cadastro, revisão de perfis, olhar os templates, relatório, treinamento, e assim vai. Falando um pouquinho de cadastro, a gente estava falando anteriormente, né, sobre cadastros, e vou linkar aqui com a pergunta, né, que vocês comentaram sobre, por exemplo, saneamento de cadastro, CPF, que impacta integrações, uma série de coisas, isso é importante a gente ficar de olho. E aí o Henrique aqui está perguntando se a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta nova de integração que vai substituir WSI, né? Se já tem documentação do TAI no portal do cliente, tem uma série de perguntas. Então, fala um pouquinho nessa questão de cadastros. Falando um pouquinho sobre isso, a gente tem 3 a 4 frentes aí principais que a gente trabalha, e isso a gente pode falar que pode trabalhar antes até de fechar ali. Vocês estão fechando, a gente pode ajudá-los também quanto a isso, sobre quais são os cadastros que eu olho agora, o que eu preciso já ajustar. A gente tem ali com a CPUE, que é a prescrição nova, a gente tem agora os exames e procedimentos internos. Ela é uma função obrigatória para o HTML5, mas ela não era exigida, né, 100% para Delphi e Java. Principalmente para quem tem Delphi, né? Quem Exato. tem Delphi, eu acredito que a maioria, mas pode ser que tenha clientes ainda em Delphi que não usem exames e procedimentos internos. Então, assim, a gente tem que trabalhar ou construir toda essa parte de PROC interno, que é o que é mais comumente falado, ou então também a gente já trabalhar nesse saneamento. Aproveitar para unificar cadastro, e nisso, a gente conversando, né, sobre os projetos, né, internos, a gente fala muito, até dar exemplos, né? Hoje a gente tem clientes que cadastram bilateralidade como PROC interno, né? Então eu tenho raio-x do ombro direito, raio-x do ombro esquerdo. Eu preciso trabalhar isso dentro do sistema no PROC interno? Não. Porque na CPUE a gente já tem como selecionar a bilateralidade. Então, não tem por que a gente separar isso no procedimento interno. Isso polui o cadastro, dificulta também a seleção. Confunde o médico. Então, acaba trazendo ali um aumento de cadastro desnecessário. Então, aproveitar esse momento agora, fazer esse levantamento de toda a sua estrutura de procedimento, né, e começar a trabalhar sobre isso. Em que casos eu trabalho um procedimento separado? No caso de contraste,
né? Então, eu faço uma tomografia com contraste ou sem contraste. E aí, lá no procedimento interno, eu consigo trabalhar o kit atrelado a isso. Tem umas questões de indicações clínicas também, que eu preciso ter um procedimento separado para isso. Então, isso é uma tratativa que a gente tem que tratar antes ali do projeto. Se vocês já começarem aí trabalhando sobre isso, traz muito ganho, já é uma boa parte do caminho andado. O segundo cadastro principal que a gente fala aqui é cadastro de materiais. Então, principalmente voltado para medicamentos, soluções, o que já se tem de kit ou não. Acho que a gente pode falar também de limite terapêutico, Limites né? terapêuticos. Então, mínimo e máximo. O TASI tem uma série de cadastros essenciais ali que trabalha muito bem na CPUE e que a gente vê que muitos clientes hoje, às vezes, não têm o conhecimento todo para isso ainda, para a gente poder aprimorar esse cadastro. Eu sempre cito essa questão do cadastro de medicamento, a gente já falou outras vezes aqui, mas eu gosto de reforçar isso com nossos clientes, porque eu falo que é o capricho do cadastro, né? Principalmente o de medicamentos. Mas quanto melhor o cadastro de medicamentos estiver, melhor vai ficar a sua prescrição, melhor o médico vai, a usabilidade do médico vai ser melhor, né? E eu sempre cito aquela pesquisa do CLES lá, né? E para quem não conhece, né? Que eles pesquisaram, fizeram entrevista com vários médicos, e aí tem lá o primeiro lá que foi o médico que gostou mais, nossa, top lá o prontuário. E tem o último lá que não, o meu prontuário não tá legal. Foram avaliar, era o mesmo prontuário. Eu falei, mas o que aconteceu? Por que o mesmo médico está falando que era o melhor, né? E um outro falou que era o pior, né? Na escala, ficou. Aí foi exatamente isso, é que o prontuário estava muito adequado, às vezes, para uma determinada especialidade, setor, estava muito redondo para ele, e para o outro, não. Acho que isso é fundamental, né, doutora? O TASI, ele tem 11 ou 12 camadas de proteção para uma prescrição embedadas na CPUE. Você consegue configurar dose mínima e máxima de posologia de qualquer medicamento para adultos e crianças separadamente, pediatria é uma camada adicional de complexidade. Você consegue configurar interações medicamentosas entre drogas, interação medicamento-dieta, interação medicamento-resultado de exame laboratorial. Você pode fazer uma interação ou um alerta entre medicamento e doença. Alguém prescreveu um anti-inflamatório para um paciente nefropata com doença renal crônica, não pode, aquilo tem que gerar um alerta. Alguém prescreveu potássio para um paciente que está com hipercalemia, com potássio alto. Então, o sistema ele foi criado para oferecer uma mentoria para o profissional de saúde, para oferecer ferramentas de apoio à decisão clínica, para automatizar fluxo de trabalho. Nada disso é possível sem cadastro clínico. Comprar o TASI e utilizar a CPUE, não tendo esses cadastros criados, não tendo todos esses benefícios que geram segurança para o paciente, segurança para o profissional, valor para todo mundo, eu brinco que é comprar uma Ferrari e dirigir ela na primeira marcha. Você não faz uso do potencial da ferramenta que você comprou. Pior do que isso, só se estiver imprimindo o relatório da CPUE. Aí eu posso falar, tira o TASI e volta para o papel que vai ficar todo mundo melhor. Então, acho que inclusive essa questão da CPUE, ela é um parêntese, né, que a gente estava conversando, que é uma mensagem muito importante que eu queria transmitir. Não se imprime relatório, eu vou falar como médica, não se imprime relatório da CPUE. CPUE é uma prescrição contínua, mutante, ela muda a todo momento vai ter item entrando e saindo, não dá para tirar uma fotografia disso. Sim. Cada vez que um relatório for impresso, colocado numa prancheta, aquilo só vai gerar uma coisa na unidade, chama risco para o paciente, porque alguém pode tentar fazer uma checagem ali e criar uma duplicidade de medicamento, alguém pode administrar um medicamento que estava com término programado e que saiu, que não está mais lá. Então, assim, é absurdamente arriscado, sem falar que, trazendo o costume da REP, toda vez que o médico vai lá e prescreve, o que ele vai fazer? Imprimir um relatório. E nesse relatório vai vir o quê? Tudo. Então, quando você vai nas pranchetas de quem tenta imprimir relatório da CPUE, você vê geralmente 4, 5, 6 prescrições, todas no mesmo dia, todas diferentes, umas com item a mais, outras com item a menos. Para o enfermeiro fazer uma checagem nesse universo, não existe um cenário seguro em que isso acontece. Assim, então, é muito, muito, muito arriscado. Por isso que eu digo, o mínimo que a gente tem que fazer é fazer uso desses cadastros de dose terapêutica mínima, máxima, interação medicamentosa e
colocar uma assinatura digital ou aceitar usar a prescrição dentro do sistema para que ela seja digital. A proposta da ferramenta é entregar uma prescrição digital, completamente digital e completamente automatizada, onde a intervenção do médico vai ser a necessidade ou não de retirada do item. Mas o item que está programado, o antibiótico que está programado para ser administrado por 10 dias na paciente Camila, é informado que vai ficar durante 10 dias e o médico ele não tem nenhuma ação prescritiva por 10 dias. Sim. Ele pode optar por trocar ou suspender o medicamento. Mas vamos combinar? Nunca fez sentido o médico, que é a hora mais cara do hospital, sentar e para avaliar os 15 pacientes que ele tem na UTI, passar por todos aqueles itens de prescrição, que muitas vezes tem mais de 50, 60 itens de prescrição, e represcrever tudo. Então, nesse Ctrl-C, Ctrl-V, né, que era uma grande cópia de prescrição, muito item acabava ficando. E agora, no momento da prescrição, você toma a decisão. Quanto tempo esse medicamento deve ficar? E na hora que você vai ver a prescrição do paciente, o mindset do médico, ele é o inverso, né? Ele é totalmente oposto, porque você senta lá, você olha a prescrição e fala, preciso tirar alguma coisa ou tudo segue conforme o planejado? Isso aqui suspende hoje, isso aqui suspende hoje, isso aqui suspende amanhã, não vou mexer em nada, não. Se você não trabalha essa gestão de mudança adequadamente com o corpo clínico, é um caos, porque os médicos começam a falar que o TASI está duplicando prescrição. E o TASI não está duplicando prescrição, ele está indo lá e prescrevendo a físio todo dia, que está contínua na prescrição, né? Então, eu acho que essa questão do saneamento de cadastros para PROC interno e cadastro de materiais é a coluna dorsal, é a espinha dorsal do sistema. Se isso tiver mal feito, vai dar problema em todos os lugares, de ponta a ponta. E um terceiro saneamento que precisa fazer, puxando, né, essa questão do relatório, é o saneamento de relatórios, né? Então, a gente tem aí clientes que têm 10 perfis liberados para aquele cliente, em cada perfil eu tenho mais 10 relatórios, onde o cliente só usa 2. Então, esse gargalo acaba ficando muito alto na TI, porque quando a gente vai para a migração, pensa, é uma função nova. Então, logo a gente tem funcionalidades novas, tabelas novas, relatórios novos. Então, a gente precisa mitigar isso, diminuir essa quantidade de desenvolvimento de relatório. E, além dos relatórios, a gente tem também a questão de perfis. Então, hoje, na estrutura do Delphi, né, e eu falo isso como cliente, eu fui cliente muitos anos. Então, era mais fácil eu criar a função, em vez de eu desenvolver um relatório, eu crio um perfil novo, libero aquela função e aquela área visualiza as informações que precisa. Não precisa ficar gastando tempo com o relatório. E agora a gente está falando ali de construir já uma estrutura mais clean, né, com os permissionamentos corretos. Então, a gente não pode liberar o PEP, né, acesso assistencial para qualquer perfil. A gente tem ali casos que a gente tem um perfil de auditoria, um perfil de qualidade que precisa ter um acesso do prontuário ali do paciente, né, uma forma mais assistencial de controle, qualidade, enfim. Mas esses acessos têm que ser mais restritos. Então, a gente dá um exemplo aqui, quando a gente vai falar de centro cirúrgico. Para centro cirúrgico, a recomendação é que a gente tenha ali uns 5 perfis. Então, a gente vai ter o do anestesista, vai ter o do cirurgião, vai ter o da enfermeira, vai ter de um técnico ali, porque ele vai ter um acesso diferenciado, que ele pode ou não fazer alguma coisa. Muitas vezes ele tem de um escriturário, um administrativo, que faz um outro controle. Tá bom. Tá bom. Esse acesso para mais. Então, isso é importante já para o planejamento do projeto, a gente fazer essas estimativas. Sim, agora falando de importância do projeto, né? A doutora Rafaela comentou responsabilidade 60, 40, eu acho que é 70, 30. Acho que o volume do cliente... 70, 30. Mas... Um ponto super importante, tá? Fica a dica para quem for da TI. Validar os relatórios que precisam ser migrados não é perguntar para a área o que eles querem migrar. Vocês vão receber uma lista com 100. Exato. É gerar log, tá? É log do que foi gerado nos últimos 3 meses. Se ninguém gerou relatório nos últimos 3 meses, ele não serve para nada. Então... E tem um detalhe muito importante sobre relatórios que me veio aqui agora, porque até então, principalmente quem está em Delphi, quem está em Java já sabe como que é, mas quem está em Delphi, a gente tinha aqueles relatórios em Delphi que você chegava lá, deixava o campo em branco, dava enter e gerava lá para tudo, né? Faturamento, aí dava enter e gerava aqueles relatórios gigantescos. Com a estrutura do HTML agora, que na verdade a gente está falando de multicamada, a gente está falando de um servidor de aplicação no meio. Gente, gerar um relatório gigantesco,
você pode matar a sua rede, você pode Sim. matar o processamento do TASI. Porque antes você gerava no Delphi, ele impactava muito mais a tua máquina aqui local do que propriamente, lógico, tinha um impacto no banco, mas você estava impactando muito a tua máquina local. Agora não, né? Agora a gente está impactando o servidor de aplicação, está impactando o servidor de banco, está impactando necessariamente um servidor de relatórios ali. Sim. Então, que assim, você pode gerar um baita problema aí. E já vivi isso, tá? É? Lentidão na sexta-feira, final do mês, fechamento. Que é? Chama o fornecedor que dá suporte para a infraestrutura. Na hora que a gente vai olhar, as É um sessões que estão relatório. lá, é um relatório que está gerando há 3 horas e Ah. está gerando um baita de um consumo ali. Voltando um pouquinho lá do comentário que eu estava fazendo sobre a 70-30, lá, a importância dos cadastros e tudo mais, papéis e responsabilidades nessa questão, né? Acho que tem o fornecedor, tem a fábrica de software, tem que são extremamente importantes, o consultor que traz ali a experiência, o conhecimento. Mas tem uma figura que, na minha opinião, né, como experiência aí de implantações de projetos, que é o Key User, né? Essa é uma figura que eu acho que falta, na minha opinião, muitas vezes falta um pouco de cuidado dos clientes, infelizmente, de escolher aquela pessoa, porque geralmente a pessoa pensa no líder da área, no gestor da área, ou na pessoa que está lá há muito mais tempo, e na minha opinião, é um pouco diferente. Queria ouvir. Na verdade, Walter, vou te dar uma boa notícia. Não é a sua opinião, está publicado em literatura. A gente tem muita literatura, bom, o médico adora artigo científico, né? A gente é muito sistemático na forma de absorver conhecimento e formar opinião, até porque a opinião do especialista baseada na experiência dele, ela tem muito pouco poder dentro do meio médico. Você não chega para ninguém e fala assim, eu dou cloroquina, não quero polemizar, né? Mas assim, não vamos polemizar tanto. Mas assim, eu dou tal medicamento porque eu vejo que funciona. Você não é respeitado no meio médico se você falar que você acha que algo funciona. Tem. Então, tudo em medicina tem que ter referência e tem que ter artigo. Sim. E quando eu comecei a trabalhar com um projeto, eu fui estudar. E, para minha surpresa, existe uma infinidade de artigos. Então, tem muita literatura falando sobre gestão de mudança em projetos de implantação de EMAR, papéis e responsabilidades, o que é um usuário-chave, o que faz um key user, o que é um power user e quais são os fatores críticos de sucesso para um projeto de implantação. Cara, o key user, ele é disparado a figura mais importante. Você pode errar em qualquer coisa. Você não pode errar em gestão de mudança e na escolha dos seus usuários-chaves e power users, né? O power user seria um super key user, vamos dizer assim, aquele cara que ele entende tanto do sistema que ele pode virar uma figura de referência para determinado conjunto de processos ou para determinada área. Mas o key user, via de regra, ele não pode ser um líder, ele tem que ser uma pessoa que trabalha na operação, ele tem que sair da operação para poder ser key user. Não adianta ter um key user da oncologia que vai revisar todos os protocolos de oncologia, mas que tem 40 pacientes para atender no ambulatório. Gente, não existe milagre, né? Se fosse um milagre, tinha uma santa para fazer e não empresas de tecnologia, né? Então, não existe milagre. Tem que separar os key users, eles têm que sair da operação, eles têm que ter tempo para dedicar para o projeto. E o key user, ele tem que entender desde o início o papel e a responsabilidade dele. Ele é o dono do processo, ele é o encarregado de fazer aquele novo processo dar certo, ele é o encarregado do conhecimento dos usuários finais. Então, se eu sou a key user médica da UTI, eu sou a responsável pelas definições de processo, eu sou a responsável pela validação disso, eu sou a responsável pelos testes, eu sou a responsável por ensinar todos os médicos da UTI como usam o sistema, e no dia da virada eu não posso estar de férias, e eu tenho que estar lá para apoiar todo mundo e tirar todas as dúvidas. Geralmente, o líder da área levanta a mão, fala que ele quer ser o key user, não faz nada disso direito, porque ele não conhece os processos da área, ou ele acha que conhece, mas na prática ele não executa, não tem disponibilidade de tempo para fazer as tarefas que não ficam bem feitas, não consegue fazer treinamento de usuário final, e aí no meio do projeto é muito comum que apareçam novas pessoas para serem usuários-chave, que seja pedido para o fornecedor um retreinamento desse usuário-chave. Isso consome horas, isso atrasa o cronograma, esse usuário-chave retreinado pode tentar mudar o escopo do processo que já foi definido em aderência e está assinado lá na documentação. Então, tudo isso só gera problema. Por isso que eu digo para todo mundo, se tiver algum gestor de área aí, você vai se sentir tentado por um único motivo. Quando você ouvir o termo
definição de processo. O gestor de área ele é seduzido só por isso. Ele fala assim, eu quero definir o meu processo. Participe da reunião só nesse momento e deixe o key user ter todo o resto da responsabilidade. Se engaje somente no momento em que for bater o martelo para dizer assim, a abertura de atendimento vai funcionar aqui. Esta pessoa será responsável por essa etapa do processo. Valide o desenho do BPMN que o teu key user vai fazer. Mas escolha uma pessoa da operação, entenda de processo. E, meu Deus, quantas pessoas que trabalham em hospital e não sabem desenhar um processo, né? É uma epidemia no Brasil. Então, pessoas que saibam desenhar um processo, que saibam validar um BPMN, e você, como gestor, só aprove, só valide a documentação e diga, estou confortável com esse processo aqui que foi construído. Isso é super importante. Eu diria que a diferença entre dar certo e dar errado é a qualidade dessas pessoas que você escolhe. Eu nunca vou esquecer o projeto que eu fiz com a Camila, os key users que foram escolhidos para fazer o PROC interno. Na primeira semana eu fui auditar o PROC interno, foi em 2020 esse projeto, 2021. E primeira auditoria que eu fiz do PROC interno, tinham 18 PROC internos iguais com o nome de biópsia, cada um deles linkado a um código TUS diferente. Na verdade, acho que era o mesmo TUS e o CHPM que era diferente, ou o AMB que era diferente. o faturamento. E aí eu lembro que eu virei para eles e falei assim, pessoal, como é que o médico vai saber biópsia de quê? Biópsia tem que ter um lugar, tem que ter uma topografia. E aí o pessoal perguntou, mas é para seguir a terminologia do TUS ou da AMB? Não, gente, é para seguir a terminologia do que é o procedimento. E aí eu lembro que eu fui lá e renomeei os 18 procedimentos, e na sexta-feira seguinte eu fui auditar e tinham mais 3 procedimentos novos criados como biópsia, com códigos diferentes dos que existiam. Então, assim, é uma má escolha de quem está criando. E essas pessoas eram usuárias-chave. E eu lembro que eu fui ter uma conversa para dizer assim, que qualidade de PROC interno a gente vai ter? E veja, a alma do faturamento está ali. Se você não cria os seus produtos, o PROC interno é um lugar onde você vai colocar os produtos que você vende como um prestador de serviço. Se os teus produtos vinculados às regras de faturamento, vinculados a código de exame laboratorial, vinculados a procedimento cirúrgico, classificação, se é cirúrgico, se é anatomia patológica, se isso tiver errado, é a coluna dorsal, é como cadastro de material. Todo o resto vai dar problema. E falando em cadastro, Camila, se puder responder isso, ó, uma dúvida do Jordânia aqui, que está participando com a gente. Pessoal, coloca de onde vocês são, para cidade, sei lá, e a gente divulga aqui, né? Jordânia, ele está perguntando em relação aos cadastros, né? Tem alguma forma de migrar essas informações através de banco, de arquivo? A gente falando da migração, né? Acredito que ele esteja na plataforma Delphi. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, importação de dados, a gente sempre fala, é um assunto sensível, né? A gente tem pessoas que amam, pessoas que odeiam. E assim, quando a gente fala de importação, é complicado porque tem que ter o saneamento independente disso. A FILI, dentro da plataforma mesmo, a gente tem na função cargas, né, a opção de fazer isso via aplicação. Então, acho que esse seria a primeira opção. A gente não fala que é contra, né? A gente pode fazer nesse formato, mas desde que faça o saneamento. Porque senão não adianta, só estou importando uma carga incorreta, né? Que vai impactar bastante. Uma coisa só que pode ser que até seja não sei se ele, né? Porque assim, hoje a migração, ele aproveita todos os dados que já estão no seu banco. Você não vai ter que recadastrar as suas regras, os seus cadastros, né? O que precisa acontecer é um saneamento, né? Só para ficar claro isso, nós não vamos ter que refazer todo o cadastro, né, Camila? No caso de quem não tem o PROC interno, aí você vai ter que migrar. Então, eu imagino que quem perguntou talvez esteja nesse cenário. Só um ponto sobre cargas, tá? De quem já viveu o bom e o ruim de fazer cargas. O mais importante, quando você faz um cadastro na aplicação, muitas vezes a informação ela está sendo levada para outros lugares. Então, aquele dado, ele tem chaves estrangeiras, né? Tem foreign keys, que elas vão garantir que aquele dado ele está inserido em todos os contextos que ele precisa estar inserido. Então, quando você faz ali um cadastro de preço de regras de convênio, o dado ele não está indo para um só lugar, ele está indo para vários. O mais importante de fazer, se for fazer cargas, fazer via função de cargas, não tentar fazer coisa direto via banco e não fazer sozinho, fazer sempre com o fornecedor. Sim. Fazer com a Digi, fazer com a Philips, mas fazer com quem tenha
documentação e mapeamento de todas as eficácias para a integridade do dado ser mantido, porque o banco, ele aceita qualquer coisa, mas aí quando você vai ver, não fatura, não cai em conta. Então, a ferramenta, ela passa a se comportar de um jeito errático, porque você colocou metade dos dados que tinham que ter sido colocados. Isso é super, super sensível. Sim. Qualquer coisa direto via banco é muito sensível em tempo de projeto, tem que ser feito com responsabilidade. E até para dar um exemplo, para quem é de TI, acho que conseguiu pegar bem essa referência. Então, toda vez que a gente vai salvar um campo no TASI, né, vou salvar uma informação, ele pode ainda replicar aquela informação em outras funcionalidades do TASI, outros cadastros, enfim. Então, a gente já pegou a experiência de vários projetos sobre isso. O cliente quer automatizar, e não, a TI vai fazer uma carga dessas regras. E aí você vai ver a regra não funciona. Por que a regra não funciona? E você vai ver lá na aplicação, a regra está cadastrada. Aí abre case com a Philips, fica aquele dias, e vira mês, e quando vai ver, foi uma carga que ele não starta um gatilho, que era super importante se eu tivesse feito isso via aplicação. Eu brinco que a Callstack, isso é verdade, tá? Eu brinco dizendo uma informação verdadeira. A Callstack de salvar um item na prescrição, ela tem, acho que 25 mil linhas, alguma coisa por aí, né? Nessa magnitude. Tu achas mesmo que dá para a gente simplesmente falar assim, não, eu vou dar uma carga aqui e vou jogar um dado direto na GPT ou no ADEP? Cara, esquece. As callstacks, elas são extremamente complexas. Gente, são hospitais. Na verdade, às vezes são redes de hospitais multi-estabelecimento. O item salvo na prescrição, ele deflagra tanta coisa na aplicação, mas tanta coisa na aplicação, que para mim é extremamente coerente e compreensível que a Philips não tope integrar nada na CPoE e não tem que topar mesmo, porque é muito sensível e a multiplicidade de informações, né, de locais para onde da quantidade de trigger que é acionado ali é muito grande. Então são muitos processos em paralelo que acontecem. Assim é o pior cadastro do sistema. Todo mundo, quando pergunta em carga e automação, quer chegar em preço e regras de convênio, né? E todo mundo quer encontrar um jeito mágico de apertar um botão e todas as regras se materializarem lá, especialmente quem está vindo de um outro sistema. Quem está migrando só tem que higienizar, mas quem está indo de um MV para um TASI, assim, a decisão de transformar isso em carga, ela é uma decisão extremamente arriscada sob a ótica de funcionamento da aplicação. Ah, mas eu mapeei todas as eficácias. Você mapeou, mudou a versão, já pode ter uma tabela nova que você não mapeou. Então, isso é muito, muito delicado. Eu sou a pessoa que topa fazer carga em cenários muito... Quer dizer, eu era, né? Agora eu trabalho na Philips, gente. Mas assim, eu fui uma pessoa que topa fazer cargas em cenários muito restritos e com muita validação de que foi muito higienizado, de que todos os dados obrigatórios estão lá. Eu prefiro deixar coisa para trás do que levar dado ruim. Teve projeto que a gente deixou para trás 80% das pessoas físicas cadastradas, porque eu me recusei a levar qualquer pessoa física que não tivesse CPF ou que tivesse um número cadastrado que não passasse no cálculo de validação do CPF. E ainda assim, eu devo ter levado um monte de gente com CPF criado em gerador. Sim. Né? Então, o dado ele tem que ser o mais puro possível numa migração. E até a gente falou ali um pouquinho da questão da definição do key user, né? Eu acho que durante um planejamento de projeto, a gente tem que ser o máximo transparente possível. Tanto fornecedor quanto cliente. Então, a gente se debate, às vezes, com áreas que não têm um bom key user. E eu acho que a gente tem que ser transparente mesmo de falar isso. Olha, eu não tenho hoje uma pessoa, e a gente tem que tentar buscar ou na área do lado, ou às vezes a própria TI, às vezes ela tem um conhecimento maior, e ela vai ter que ajudar ali. A questão do líder, né, que a gente comenta ali, porque ele se apaixona, né, a definição do processo. Tá, e ali no projeto, o nosso key user, o nosso usuário-chave, ele não responde para esse líder direto. Ele responde para o gerente de projeto, para o comitê do projeto. Então, isso é importante separar. Às vezes, os papéis e responsabilidades do que é o funcionário na instituição se mistura com os papéis e responsabilidades daquele funcionário no projeto. Sim. Então, a gente fala muito sempre sobre o usuário-chave, porque ele é realmente muito crítico. Se ele não é bem escolhido, se ele não tem tempo para executar a atividade, se ele não conhece, enfim, ele acaba impactando demais assim, no projeto. E a gente volta até na questão do planejamento que a gente falou lá em cima, né? E aí, de novo, no tempo, porque se a gente está falando de planejar aí um projeto de 8, 10 meses, e eu tenho que colocar
pessoas capacitadas, pessoas engajadas, eu já tenho que pensar, inclusive em férias desse cara que, olha, peraí, ó, se ele tem algumas férias pensadas aí para os próximos 12 meses, já vamos ter que reavaliar. Isso então, hoje a gente coloca em cronograma, tá? A gente faz o levantamento de férias, até... A gente fala férias, mas é toda folga, né? Às vezes a gente tem alguém de licença maternidade, alguém com cirurgia prevista, e a gente encaixa esse cronograma de acordo com essas também disponibilidades, né? Então, o faturamento, ele sempre precisa acontecer no começo do mês, é no meio, é no fim, são informações muito importantes para um bom planejamento de projeto. É mais uma prova que, assim, a gente está atrasado. Precisa já começar a planejar, já colocar isso no seu pipe aí de qual vai ser o seu planejamento de entrega, principalmente de quem está em Delphi, né? Então, reforçando aqui mais uma vez esse ponto. Aqui a gente está indo para os minutos finais. Minutos finais já. Passa rápido, né? A gente passou muito rápido. Faz 5 minutos. Coisa. Aqui só para, né? Então, o Anderson aqui da Polyclean interagiu aqui com a gente, até ele reforçou, principalmente migração de cadastro de materiais em estoque. É crítico demais, realmente, então... e tem uma pergunta aqui ainda que está pendente aqui da gente, para falar um pouquinho sobre o TAI. O TAI, eu ia falar isso agora. Tem a pergunta do TAI. A gente tem sim documentação sobre o TAI, tá? Se ela não tiver disponível para os clientes que estão fazendo pergunta e tiverem interesse e forem buscar, podem procurar o pessoal da Digi que a gente consegue intermediar a entrega dessa documentação. Falando um pouco sobre o TAI. Primeiro, por que o TAI surgiu? Né? A primeira pergunta. O WSI, assim como o Delphi, não foi feito para trafegar a quantidade de informações que a gente trafega hoje. Então, não adianta você ter uma ferramenta que não está planejada para orquestrar uma quantidade de eventos como as que a gente tem hoje. Então, qualquer hospital hoje tem integração com LIS, tem integração com PACS, tem integração com nota fiscal, tem integração ali com monitor multiparamétrico em pelo menos uma área super comum que a gente tenha. E, eventualmente, tem integração com anatomia patológica. E eu estou falando das básicas, eu não estou falando das avançadas, né? Não estou falando das integrações de outro mundo. O que a gente percebe é que essa quantidade de eventos, ela começou, com o passar do tempo, né? Esse acúmulo, esse excesso de eventos começou a gerar ali memory leak, instabilidade, e a gente começou a ver frequentemente os WSIs crashando, principalmente quando tinha alguma integração pesada. Aí o pessoal começou a lidar com isso como dava, né? Bem Brasil, faz o script que reinicia o Tomcat a cada 2 dias, coloca 2, 3, 4, mas isso não era o ideal. Então, há alguns anos, a Philips adquiriu uma ferramenta de mercado, né, que eu digo que é uma ferramenta de arquitetura muito mais do que interoperabilidade, e eu vou explicar por quê. As nossas APIs do TASI, elas estão numa estrutura do banco chamada TASI Interface. Ali tem todas as APIs, tem mais de 1000 APIs que foram desenhadas, muitas delas estão bem documentadas, algumas não tão bem documentadas porque tem mais tempo de desenvolvimento, mas nossas APIs, elas estão todas lá. Essas APIs, elas se conectam com o TAI, que é uma aplicação, né? O TAI, ele converte ali o formato da imagem para um padrão universal, que é JSON, tem um payload que tem o dado que é migrado, né, daquele evento que é migrado, esse dado ele é convertido depois para o padrão de origem, que pode ser ali um XML, que pode ser ali um HL7, V2, V3, e aquilo vai para o software na outra ponta. Esse fluxo ele permite edição do payload, então preciso fazer algum ajuste ali, você não depende de versionamento e você tem liberdade para configurar um payload diferente, para se adequar a um padrão FHIR, para se adequar a um padrão SNOMED, para se adequar a um padrão LOINC, e você também tem liberdade para controlar no RabbitMQ seus dados de fila e tamanho de payload. Então, tá uma ferramenta de arquitetura. Eu controlo o tamanho da minha fila, eu controlo o tamanho do meu payload, eu controlo o conteúdo do meu payload e eu posso modificá-lo. Aí eu quero levar só aqueles que estão do estabelecimento tal. Você pode passar esse parâmetro. Não, agora eu quero levar mais de um. Então, isso deu para a gente uma liberdade que a gente não tinha no WSI. Só que qual é o problema? TAI é uma ferramenta de arquitetura num mercado sem arquitetos. O Brasil é um mercado carente de arquitetos. Então, no início de lançamento do TAI, a gente viu muita instabilidade, muita queda de TAI. Por quê? Eu vou lá e eu coloco um payload gigante para trafegar um DICOM de PACS, eu coloco uma fila de 10, um limite de payload de 500 KB, a integração cai. Mas é óbvio que ela está caindo. Então,
os parâmetros eles têm que ser muito bem configurados. Arquiteturalmente, o TAI tem que estar no servidor de aplicação separado do TASI Interface, ele não pode concorrer com o recurso do TASI, não faz sentido. Então, você precisa ter parque para isso, tem que ter máquina para isso, tem que se adequar para isso, e você tem que saber configurar o TAI. A parte boa é que a Philips e a Digi trabalham com esse serviço. Então, o cliente que dificilmente tem um arquiteto não precisa ter um arquiteto, mas precisa ter um fornecedor que consiga configurar e balancear esse serviço adequadamente. Hoje a gente não trabalha só com um TAI, a gente trabalha geralmente com um TAI orquestrador, que é o de alta disponibilidade, e vários TAIs ali agrupando as integrações justamente para a gente conseguir ter configurações de fila, de payload, né, RabbitMQ separado. E a gente está planejando lançar esse ano o TAI V3, que é um TAI já containerizado, já com essa estrutura de arquitetura montada, que permite um balanceamento e a independência das integrações. Porque a primeira versão do TAI, todas as integrações ficavam juntas, submetidas à mesma parametrização de consumers, de fila, então era muito difícil, porque na hora que caía uma, caíam todas. Então, dica que eu dou para quem hoje vai migrar para o TAI: migre com responsabilidade, para não atribuir depois à ferramenta uma culpa que o software também não tem. É muito importante que essa questão da arquitetura seja muito trabalhada para que o TAI tenha recurso para operar. Eu acho que até vale explicar um pouquinho sobre como é o funcionamento a nível da comercialização também, o que impacta, porque esse é um orçamento que precisa ser contemplado dentro dos projetos de migração. Então, quando a gente fala do TAI, eu tenho uma integração via WSI, e agora eu estou falando de ir para uma integração no TAI. Então, o que eu vou precisar? Eu preciso dessa parte de infraestrutura, onde eu vou ter um servidor TAI dentro do servidor de aplicação para isso. E, além disso, a Philips trabalha com os licenciamentos. Então, quando eu falo de uma nova integração, existem casos onde a integração ela foi melhorada ou foi ajustada, né? Acho que a gente pode dar um exemplo aqui, né? Não falando fornecedor, mas portal de compras, fluxo de compras Bionexo, por exemplo. Então, várias melhorias que não tinham já no WSI. Então, como o pós-cirúrgico não tinha, hoje ela tem dentro do TAI, e isso é um licenciamento que a Philips hoje faz já há um tempo, né? Faz a parte de licenciamento, tem cobrado uma licença, né, sobre isso. Então, além do investimento que tem ali que dedicar sobre infraestrutura, a gente tem a parte do licenciamento, que é Philips, e tem a parte da implantação com a consultoria. Então, a consultoria faz a implantação dessa integração, ou quando é Philips direto, ou os canais, faz essa implementação, seguindo o manual com base em licenciamento. Então, a primeira etapa, né, é a infra, a segunda é a liberação de licenciamento, e a terceira é a questão da implantação. Camila, e a gente está até passando um pouquinho do horário, mas tem ainda um tema aqui que eu acho que é bem importante, só para rapidamente a gente comentar. É sobre o Native, né, que é uma ferramenta super importante. A gente falou um pouco aqui de certificado, de assinatura eletrônica. Não falamos disso, mas falamos de impressão também, embora não queremos imprimir, mas alguma coisa a gente acaba imprimindo. É só não imprimir a CPUE. Mas fala um pouquinho do Native para a gente. O que é, qual é o grande objetivo de ter o Native e as vantagens, né? Para os clientes que usavam TASI Java, era muito comum ali a questão do uso do TASI Agent, né? E até para o HTML5, quando ele surgiu, a gente tinha o TASI Agent. O que ele era? Ele era uma ferramenta que a gente colocava dentro da máquina, e ele tinha uns componentes, né, que eram atrelados junto com a funcionalidade do TASI para diversos recursos. Então, a gente tem um painel de senha que precisa desse recurso para funcionar, a parte ali das impressões de etiqueta, né, quando a gente fala de Zebra ou de outros modelos ali para impressão. E também tinha, né, além de certificado digital, Firebird para quem usa SUS. E além disso, a gente tinha o servidor CUPS para fazer o gerenciamento de impressões. Tudo isso foi agregado dentro do Native. Então, hoje eu preciso de CUPS? Não. É 100%? Se você utiliza impressão automática, que é o antigo TASIGER, para quem está fazendo a composição, ou quem está usando o TASI Scheduler, eu preciso sim ter uma impressora de CUPS somente para fazer fluxos de impressões automáticas. Todo o restante, eu falo para a parte médica, né? Estou ali dentro do consultório, quero fazer impressão automática, só quando eu imprimir, é só ter um TASI Native que vai funcionar. Como que é o TASI Native? É como se ele fosse um aplicativo, né, na máquina, que ele já abre o TASI.
Então, e dentro dele já está embarcado todos esses recursos, né, esses componentes, e ele faz um apontamento para o servidor de aplicação. Não precisa de um navegador. Não preciso do navegador. Eu posso usar Native para todas as áreas? Não necessariamente. Para uma área de faturamento, faz sentido eu ficar utilizando o aplicativo? Eu posso utilizar o navegador. Então, isso é uma decisão ali que a gente pode tomar ali durante o projeto, de quais áreas utiliza, tá? Acho que um ponto também, né? Ele ajudou a reduzir um pouco o uso de memória do Chrome, né? Sim. Para quem é de TI sabe que não é um problema, é uma característica. É guloso. Ele é guloso, boa definição. Então, assim, o Chrome tem um problema que ele consome muita memória conforme você vai utilizando, né? E com a utilização do Native também, isso é uma baita de um diferencial, porque ele acaba não tendo consumo de memória, acaba tendo mais performance, etc. Até tem vários comentários aqui, Glauber, não sei como a gente passou um pouco já do tempo, mas o último aqui do William, ele está falando que atualmente tivemos um grande problema de aquecimento de máquinas utilizando o Native. Vamos conversar, olhar e ver o que aconteceu, né? Interessante. Esse é até um ponto. Tudo que é novo, cabe também testes, validações. Então, assim, o Native soltou no mercado de ter um ano e pouco, mais ou menos, né? Talvez um pouco mais, mas precisa, né, dos cases. Então, assim, se está acontecendo, não deixa de abrir o case, porque não é um problema não visualizado. Sim, já teve outros cases para trabalhar, né, melhorias no Native, teve para o Firebird soltou, acho que na 1826 ou na 32, o componente, né, para poder fazer as exportações do SUS, não se comportou muito bem, foi tratado com a Philips está tratando os fluxos de melhoria. Existem componentes que ainda não foram entregues, isso também é importante. Então, toda vez que a gente faz o levantamento do projeto de migração, a gente questiona quais são os recursos que o cliente utiliza para a gente conseguir dimensionar e já ser bem transparente para falar, isso já está pronto, isso ainda não está pronto. Bom. Tá, isso é um ponto importante. E certificação digital, que é um ponto que entra no Native, antigamente a gente falava que em projeto era muito concorrente, a gente trabalha 2 projetos juntos, né? Uma de certificação e a do projeto do HTML5. Mas aí a gente esbarrou em outro problema, que era a impressão e desenvolvimento grande de relatórios. Como a gente tem falado muito sobre o conceito da CPUE de não imprimir, né, por riscos assistenciais, enfim, então a gente tem falado bastante. Acho que cabe sim os clientes pensarem sobre investimento de certificação digital. Né? Hoje existe o ECNPJ, que você pode trabalhar por chancela, não precisa ser mais aquele ECPF que era muito custoso, dá para trabalhar de outras formas para a gente já entrar isso no projeto de HTML5, ter segurança, autenticação dentro dos documentos e não impactar nessa questão de relatórios. Muito bom mesmo. A gente agradece aí mais uma vez aí todos que contribuíram, mandaram perguntas. Se quiserem continuar mandando perguntas, né, tem nosso contato, tanto pelo nosso site, pelo próprio link aqui da nossa live. Continue mandando suas dúvidas, que a gente vai fazer questão de responder. E a gente agradece mais uma vez, Camila, doutora, se quiserem encerrar aí, doutora, por favor. Bom, eu queria dizer que passou muito rápido, eu moro aqui do lado, então estou esperando o meu convite para a próxima, porque foi 5 minutos. Excelente. Olha, agradeço. Assunto de migração, acho que falar de projeto é sempre muito, né, gostoso ali. Se deixasse, a gente ficava horas aqui falando. A gente fica à disposição para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Olha, querem que venha aqui no meu hospital, porque eu acho que eu não estou enxergando a dor. A gente vai até vocês, valida o que precisa, sugere melhorias. Acho que tudo isso é bem conversado. E quanto mais a gente trabalha isso, mais fino ali fica o processo do projeto mesmo que a gente tem que planejar para entregar. Quero deixar um convite para os nossos ouvintes aí, para os nossos participantes da live. Todos vocês que vão iniciar seus projetos de migração agora, e a gente está vendo um movimento muito forte do mercado, sintam-se convidados a deixar a gente sugerir para vocês as melhores práticas de processo diante de uma dor que vocês tenham. Óbvio que a gente não vai, primeiro a gente vai migrar para depois transformar e melhorar, mas diante de uma dor que vai ser endereçada em tempo de projeto, não tentem reconstruir o Delphi no HTML5. Boa. Por favor, não cometam esse erro. É o início do fim, como a gente brinca, né? É o início do fim, é você tentar reconstruir a tela ou a customização que você tem dentro de um sistema que já tem uma forma de funcionar e já tem uma lógica. O HTML5 hoje ele já está em 60%, 70% da base, talvez até mais do que isso, eu não tenho o número, mas a maior parte dos hospitais já está em HTML5 hoje, essa ferramenta está madura.
Muita gente tem customização que foi criada na época da Web Sistemas em Delphi e está acostumado com aquele jeitinho de fazer. Permitam-se transformar esses processos e vocês, passado um período de adaptação, vão sair do outro lado muito fortes. Não tentem reconstruir aquilo que foi customizado no passado. Esse é o convite que eu faço, tá? Aceitem um pouquinho de mudança. Obrigado, doutor. Bom, eu deixo aqui como mensagem para você continuar nos acompanhando. Todo mês nós temos essa live, então mês que vem teremos essa live novamente. Em breve, você acompanhando a gente aí nas redes sociais, você vai saber o tema, as pessoas que participarão. A gente quer sempre trazer essa discussão sadia, trazer bastante conteúdo relevante para vocês. Então não percam, nos acompanhem e a gravação dessa live vai estar no nosso portal, que é o pensesobre.com.br. É isso, Walter? É isso, e aqui se deixar a gente faz 5, 10 lives de HTML5 de projeto, porque é infinita essa discussão, né? Mas muito obrigado aí para as pessoas que dedicaram um pouco de tempo e ouvir aqui um pouco, né, sobre nós. Agradecer, né, a doutora Rafaela, a Camila, pelos seus tempos aqui também. E agradecer o bastidor aqui também, né? A gente tem a Letícia do nosso marketing, que não aparece, mas ela está aqui presente com a gente. Tem a Larissa ali também comandando, né, toda a transmissão. Isso é super isso aí. importante. Então, agradeço a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.